Olá, meu nome é Walter Wolf, tenho um canal aqui no YouTube para ensinar alemão para você. Postei já quase 100 vídeos e estou atualmente tratando do assunto de declinações de acusativo. O que seriam declinações? Seriam a terminação das palavras que variam, os artigos, pronomes, numerais ordinais, adjetivos. Então essas palavras variam. Em alemão elas variam também em declinação de caso, acusativo, nominativo, dativo e genitivo. E nós estamos tratando desses casos de declinação de acusativo. Já fiz 3 vídeos sobre declinação de acusativo e hoje eu vou tratar de acusativo com a utilização de preposições, ou seja, preposições que exigem a declinação de acusativo das palavras que a seguem. Então, antes de eu começar esse vídeo, eu peço para você, se ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal Walter Wolf, aprenda alemão comigo. Então hoje vamos ver declinações de acusativo quando a preposição assim o exige. Bom, nos vídeos anteriores nós vimos e eu analisei as declinações de acusativo e mostrei como essas palavras declinam, quais são as suas terminações em acusativo, nesses 3 vídeos, e eu disse que aqueles casos que nós estávamos discutindo era quando o verbo exigia uma declinação de acusativo. Isso significa dizer mais ou menos o seguinte: quando o verbo em português exige um objeto direto, sem preposição, é similar ao acusativo em alemão, o verbo que exige um acusativo, verbos que têm a função de exigir um complemento de objeto direto. Esse é o acusativo em alemão. Mas não é só isso o acusativo. O acusativo em alemão ele acontece nessas situações dos verbos que assim o exigem, mas também os pronomes declinam em acusativo, e nós vamos ver isso num vídeo específico disso, declinação de pronomes em acusativo. Certos pronomes eles são declinados em acusativo quando não são o sujeito da frase. E existe também o caso de declinações de acusativo após determinadas preposições. Então, existem preposições que vão exigir sempre a declinação de acusativo das palavras que a seguem. Quais seriam essas preposições? Seriam o für, o durch, o gegen, o ohne, o o bis e o entlang. Essas preposições, quando eles estiverem na frase, elas sempre vão exigir declinações de acusativo das palavras que a seguem, ou no caso do entlang, antes do entlang, porque o entlang vai para o final, nós vamos ver isso aí. Existem também outras preposições que exigem acusativo, que nós chamamos de Wechselpräpositionen. O que seria isso? Seriam preposições que podem exigir ou dativo ou acusativo, determinando determinada situação, mas isso nós vamos ver no próximo vídeo. Mas hoje nós vamos tratar dessas preposições aqui que eu mencionei para vocês: o durch, o für, o ohne, o gegen, o entlang e o bis. Então, vamos lá, fica aqui comigo até o final. Se você gostar do vídeo, clique no gostei e me acompanhe nesse canal, Walter Wolf. Bom, então eu vou mostrar para vocês como funciona isso. Vamos colocar frases com cada preposição e você vai ver que as palavras declináveis que estão após a preposição, elas são declinadas em acusativo. Veja só, eu vou usar inicialmente a preposição Olha a frase que eu coloco. Eu vou usar a declinação nos 3 gêneros, ok? Masculino, feminino, neutro e no plural. Veja só, preposição ich muss mich, ok? A preposição meinen Sohn kümmern. Ich muss mich meinen Sohn kümmern. Veja só, preposição e o sein vai declinado no acusativo. Sohn é masculino, o ein Sohn vai para acusativo. Meinen Sohn. Ich muss mich meinen Sohn kümmern. Bom, aqui então, antes de continuar, deixa eu dar aqui para você o conceito, o que é preposição.
O que é a preposição? Veja só, o ele liga duas partes da frase, a parte principal e a parte dependente. Qual seria a parte principal? Ich muss mich kümmern. Ich muss mich kümmern. Essa é a parte principal. E ela liga com qual parte? A parte dependente, que é meinen Sohn, é a parte dependente. Então, o liga uma parte principal da oração, que é ich muss mich kümmern, com uma parte dependente, que é meinen Sohn. Essa é a função da preposição, ligar partes da oração, ok? Partes da frase. Então tá aí o com um gênero masculino, ich muss mich meinen Sohn kümmern. Vamos usar a mesma frase com o gênero neutro, ich muss mich dieses Mädchen kümmern. Ich muss mich dieses Mädchen, é neutro, vai a declinação dieser como no acusativo neutro. Ich muss mich dieses Mädchen kümmern. Agora veja só com um feminino, vou usar o torta, a mesma frase. Ich muss mich meine Tochter kümmern. Meine vai declinado em acusativo porque o assim o exige. Se tivesse mais um adjetivo no meio, por exemplo, mais um adjetivo depois do meine, também vai declinado em acusativo, que muss mich meine kleine Tochter kümmern. Ok? Então pode ir pronome possessivo, que foi o caso, mais um adjetivo, todas as palavras declinadas as que são declináveis em acusativo. Agora vamos ver lá no plural. Vou usar meine Eltern. Ich muss mich meine Eltern kümmern. Então veja só, eu mostrei a preposição declinado nos três gêneros e no plural, mostrando que as palavras que vão depois da preposição são declinadas em acusativo. Bom, isso vale para todas as preposições. Veja com a preposição für, eu coloco assim, ich bin für die neue Idee. Die neue Idee. Die neue declinado em acusativo feminino, die neue Idee. Ich bin für, eu sou a favor, die neue Idee. Ou ich bin für den neuen Plan. Masculino, com a preposição für. Eu posso dizer o gegen, na mesma frase. Ich bin gegen, contra, também é acusativo. Ich bin gegen die neue Idee oder ich bin gegen den neuen Plan. Declinado em acusativo. Die Idee, den neuen Plan, die neue Idee. Acusativo porque o gegen exige, porque o für exige. Agora veja qual é a preposição bis, até. Olha a frase, dann bis nächste Woche, nächste, declinado em acusativo, porque Woche é feminino, dann bis nächste Woche. Com a preposição entlang, veja que interessante, o entlang vai no final, como eu já disse, então eu coloco a frase assim, ich fahre den Rhein, porque é der Rhein, vai declinado den Rhein, porque o entlang exige, só que o entlang vai no final. Ich fahre den Rhein entlang. Veja que interessante a preposição no final. Entlang sempre no final. Com a preposição durch, está aí. Ich kann durch das Fenster. Das acusativo, porque é neutro. Ich kann durch das Fenster schauen. Ich kann durch das Fenster schauen. Vamos colocar um adjetivo aí. Ich kann durch das helles, clara, das declinado em acusativo, helles, ich kann durch das helles Fenster schauen. Então, durch também exige declinação de acusativo das palavras que a seguem. E por último, a preposição ohne. Veja só. Die Frau fährt nach Hause ohne, sem. E o que vai seguir o ohne vai no acusativo. Die Frau fährt nach Hause ohne ihren Mann. Man masculino, ihr, que é o pronome possessivo dela, vai no
final en. Die Frau fährt nach Hause. Die Frau fährt nach Hause ohne ihren Mann. Bom, então nesse vídeo eu mostrei a situação em que o acusativo ocorre nas palavras que estão depois de determinadas preposições. É uma situação de acusativo. Outra situação que nós vimos nos vídeos passados era quando o verbo exigia a declinação de acusativo. Hoje não. Nós vimos essas preposições durch, bis, für, ohne, gegen, entlang, que sempre vão exigir declinações de acusativo das palavras que as seguem, os artigos, os pronomes, adjetivos, substantivos declinados em acusativo. Existem também as outras preposições, o in, auf, über, que são chamadas de Wechselprepositionen, que vão exigir ou dativo ou acusativo, dependendo da situação. Isso nós vamos ver no futuro. Então, se você gostou do vídeo agora, clique no gostei, se inscreva no canal e divulgue esse canal Walter Wolf. Me ajudem nesse trabalho da divulgação desse meu canal Walter Wolf. Até o próximo vídeo. Tschüss.